Nós recebemos em agosto o condomínio com a empresa Otis. Na época, nós pagávamos R$ 7.250 de elevadores, 6 elevadores. Só que assim, a gente paga isso e mensalmente, no mínimo 2 vezes, a gente tem gasto que varia de R$ 500 até R$ 2.800 com outras coisas além do que paga para eles. Aí em novembro, a gente conseguiu reduzir para esses 5.000, conversando e tudo mais. O que foi informado, porque o nosso desejo dos conselheiros na época, e mesmo os moradores vivem reivindicando isso, é que troque a empresa, porque está todo mundo muito insatisfeito. O que nós ouvimos é o quê? Que não pode trocar a empresa antes de 3 anos, porque existe um contrato com a construtora, tarará, que antes disso não pode ser feito. Mesmo a gente insistindo, agora na troca do síndico, essa questão dos rever os contratos foi a primeira coisa que nós conversamos e ele está revendo. E ele nos disse essa semana que com a Otis não dá para reduzir mais, nós estamos pagando R$ 5.000 por mês para eles, que não tem mais como reduzir nos 6 elevadores, e continua dando problema e a gente continua pagando extras além desses 5.000. Então, a minha pergunta é, a gente pode trocar? O que precisa ser feito para isso? E tem como chorar esse valor e falar ou troca ou diminui ou a gente troca? Tá bom. Eu vou devido ao tempo, eu vou ser bem resumido na resposta. Mas você pode ver ela na íntegra, naquele vídeo meu. Se você procurar lá no YouTube, tá lá, demiti a Atlas Schindler. Acho que tá assim o tema. Se você procurar lá, por que eu demiti a Atlas Schindler, tá bom? E reduzi 64% de despesa. Você vai ver esse vídeo lá. Lá tem assim, bem detalhadinho passo a passo. Mas vamos lá. Você pode mudar? Você está amarrada por contrato. Então vamos lá. Como eu conheço a história, sou seu mentor, estou aqui para te ajudar. Há pouco tempo atrás você tinha o mesmo problema com a administradora. E a construtora também tinha amarrado o contrato da administradora por um bom tempo. E vocês conseguiram, por conta da administradora estar prestando não um serviço, mas um desserviço, vocês conseguiram, em uma reunião, que eles mesmos falassem, ó, vamos parar o serviço por aqui, sem multa, né, sem nada, e vocês puderam trocar de administradora. Foi ou não foi? Foi. Ok. Exatamente. O caminho é o mesmo, Vânia. Então vamos lá. Como que você faz isso com uma grande empresa como a Otis? Como a Atlas? Esses gigantes do mercado aí, esse monopólio danado que tem aí. O que você faz? Você vai começar a documentar, né? Porque assim, ó, você não consegue mudar o contrato, certo? Eles não vão mudar. Eles não vão aceitar nunca mudar o contrato. Você vai fazer o seguinte, você vai procurar no contrato se existe alguma brecha, alguma questão de multa por atraso na entrega do serviço ou por qualidade do serviço. Aonde for a brecha, você vai começar a atacar. Você vai chamar o serviço e como eles não estão fazendo um bom serviço, eles vão atrasar, eles não vão vir na hora, ou eles vão vir e não vão resolver o problema, ou eles, para resolver o problema, vai sempre estar trocando peças. Então você começa a documentar para eles o seguinte, conforme cláusula tal no contrato, ok? Informo que estamos tendo este problema, que não é a primeira vez que ocorre. E se continuar desta forma, iremos executar o contrato. Põe assim. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 1 mês, 2 meses, você vai ter informação suficiente para conseguir chamar o gerente para uma ação, uma reunião, e falar assim, ó, eu não quero mais. Você não vai falar em valor. Você não vai pedir para reduzir valor. Porque eles não vão reduzir. Como é que eles vão reduzir de 5.000 para 3.000? Era 7. Como é que eles vão cair para 3.000 reais? Você tem 6 elevadores. Você não poderia estar pagando
mais do que R$ 3.500 nesses contratos. Esse é o valor médio para elevadores, né? Para cada elevador, varia entre R$ 500 e R$ 600 por elevador, pela quantidade de andares que você tem aí. Então, eu garanto a você, aí você vai conseguir, porque quando você chamar o gerente, ele não vai, ele vai ter que pensar duas vezes. Olha, nós vamos entrar com ação. E se a gente ganhar ação, vocês vão ter que devolver o dinheiro a partir da data que a gente entrar com a ação. Existe também um caminho que é quando você entra com ação, o juiz percebe que está sendo feito um desserviço, e eu tenho esse caminho para te indicar depois. Eu posso te dar esse passo, esse direcionamento. Por quê? Porque quando eu conversei com o presidente da Associação de Elevadores, eles me falaram, eles que me falaram disso. Falou assim, David, normalmente o trabalho está sendo mal feito, por isso que o elevador quebra. Você quer ver uma coisa que acontece muito no elevador Otis? Não se regula corretamente as paradas. O elevador quebra. Então, força o freio, força as paradas, o elevador quebra. É algo tão bobo de resolver, e o pessoal não faz o trabalho, porque o profissional que está por trás não sabe fazer. Então, se você começar a forçar, documentando, você vai documentar para ele, lá com confirmação de leitura, começa por e-mail, depois com carta registrada, depois de 2, 3 meses você vai ter histórico, com histórico documentado, aí você chama para reunião. Escuta, eu não quero entrar com processo. Se eu entrar com processo, eu ganho. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos cancelar esse contrato? É esse que vai ser o caminho. O caminho... Eu acho que isso que você está falando do histórico, só para confirmar que serve. A gente tem um e-mail nosso que nós criamos aqui do condomínio, que tudo a gente faz nesse e-mail. E a gente tem o histórico de todas as trocas de mensagens com a Otis, inclusive de quando fica esperando 15 dias chegar uma peça, de todas as reclamações. A gente tem um histórico já. Poderia ser usado esse histórico para fazer um documento para chamar para essa conversa. Ele pode, mas eu acho que você não vai ter uma reincidência. Avalia se você tem uma reincidência. Segundo, avalia se nesses e-mails você mencionou o contrato. Se você não mencionou a cláusula contratual que te dá o direito, talvez você não consiga. O terceira via que eu ia utilizar, que o pessoal do sindicato me apresentou, é a questão do direito do consumidor. Vocês são consumidores desse serviço. E o serviço está sendo mal feito. Então, se ele está sendo mal feito, esse serviço ele tem que ser reembolsado. É um contrato que está viciado. É um contrato que só vê um lado. Esse é um outro caminho também que a gente adota. Se o contrato não vê nenhuma saída para vocês, né? Então, a gente chama isso de contrato leonino. É um contrato que só vê um lado. É possível sair de contratos assim? Sim, é possível. Agora, quando você juntar todo o histórico passado, que maravilha que vocês são organizados e têm aí um único e-mail para isso. Então, quando você juntar todo esse histórico passado, mais esse histórico presente, mostrando, não veio, atrasou, não veio de novo, trocou peça, e aí você vai conseguir, sempre mencionando a cláusula contratual, você vai conseguir chamar para uma reunião, tá bom? Obrigada. De nada.